Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que não deve ser declarada modulação de efeitos no Supremo Tribunal Federal. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Nos embargos de declaração do INSS, ele pede que sejam modulados os efeitos, ou seja, que quem aposentou e foi prejudicado, foi lesado pelo INSS e tem direito à revisão da vida toda, que essa pessoa não receba os atrasados, o retroativo devido. Isso é completamente injusto. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. E essa injustiça, ela é processual, ela é jurisprudencial, ela é constitucional, ela vai contra texto de lei também, na própria lei do INSS. E eu vou explicar para vocês porque esse fundamento não deve ser aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Nós juntamos, por meio de manifestação no processo, esses argumentos e também por meio de memoriais em todos os gabinetes. Bom, primeiro, artigo 103, parágrafo único, prescrição quinquenal. A própria lei de benefícios, a lei do INSS, ela diz em seu artigo 103 que devem ser pagos os atrasados, o retroativo, quando o INSS deve, quando ele errou, quando ele tem uma dívida com quem foi lesado com o beneficiário, seja ele de aposentadoria ou de pensão por morte. Se ele errou, ele tem que pagar, limitado a no máximo 5 anos. Isso está na lei. A lei diz da prescrição quinquenal, que é o pagamento dos últimos 5 anos que o INSS é obrigado a fazer. Então o INSS vai contra seu próprio texto de lei pedindo isso, um absurdo. Segundo ponto. Para você conseguir a modulação de efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é necessário que haja respeito à segurança jurídica. A modulação de efeitos sendo dada nesse processo é ser contrariamente contra a segurança jurídica. Por quê? Segurança jurídica é que sejam respeitadas as decisões judiciais, as normas, como o artigo 103 anteriormente citado, a decisão do plenário do colegiado do Supremo Tribunal Federal de dezembro do ano passado que reconheceu direito à revisão da vida toda. Então, causaria uma enorme insegurança jurídica o Supremo declarar um direito, mas limitar, indo contra até mesmo o texto da lei. Então, não vai a favor da segurança jurídica, vai contra a segurança jurídica que o INSS pede. Terceiro, um outro requisito processual para que haja modulação de efeitos é o excepcional interesse social. O INSS, ele diz que existe interesse social em modular efeitos, em não pagar os aposentados por aquilo que é devido. Pelo contrário, o interesse da sociedade é que decisão judicial seja cumprida, que o INSS, quando ele erre, que ele pague pelo seu erro. Senão, o que isso vai trazer? Isso só vai ser uma chancela, vai ser você dar um carimbo de que o INSS ele pode errar. Mas quando for verificado, comprovado que ele errou, ele não precisa pagar a conta. Simples assim. Ou seja, a gente beneficiaria o erro do INSS. Isso não pode ser aceito. Outro ponto, dados inverídicos. O INSS, ao fundamentar esse pedido, ele traz dados que não refletem a realidade da ação. Ele traz números inflados, conforme muito bem tratou o ministro Gilmar Mendes em seu voto. O INSS infla os números, colocando benefícios que já foram cessados, suspensos, que já decaíram, mais uma vez indo contra a sua lei. E o que mais? O INSS ele fala que a revisão da vida toda vai trazer um caos ao seu sistema, que eles não têm software para calcular. Isso não é verdade. Existe um programa de cálculo do INSS que chama EPCalc, juntamos no processo, mostrando para os ministros. Então o INSS já tem seu sistema de cálculo e tem portaria desde 2020, novembro de 2020, que é a portaria número 2021, que ela manda na revisão da vida toda que o INSS for obrigado a pagar judicialmente, aplicar o EPCalc. Então, mais uma inverdade trazida pelo INSS. E como que ele fala que vai trazer um caos pelo enorme número de benefícios que vão pedir a revisão, se é uma ação de exceção? E o segundo, o INSS com menos aparato tecnológico, menos sistema, menos programas do que ele tem hoje, há décadas atrás ele cumpriu revisões muito maiores. Artigo 29... IRSM, ou RTN, lá atrás, ele conseguiu cumprir. Então, a gente sabe que o INSS ele consegue cumprir essa revisão. Isso daí ele fazendo um terrorismo estrutural que o Supremo Tribunal Federal não vai cair nessa. Mais um ponto. Aqui tem uma palavra em inglês que chama overruling.
mas eu vou explicar de uma forma mais simples. Não ocorreu esse overruling. Overruling é o quê? É uma mudança na jurisprudência. O Supremo entendia A, passou com a decisão a entender B. Então, por um respeito à segurança jurídica, e como a situação ela mudou, as partes não previam isso, que seja modulado efeitos. Aqui não houve mudança jurisprudencial, pelo contrário, houve reafirmação da jurisprudência. O Supremo já tinha entendimento no tema 334 do melhor benefício. Então foi apenas reafirmação. Mais uma vez o INSS vem com um argumento contrário ao que o tribunal dispõe para modular efeitos. Mais um ponto que eu trouxe. Não é caso de inconstitucionalidade a revisão da vida toda. Não ocorreu isso. Isso já foi debatido no plenário. O plenário do Supremo já entendeu que o STJ não trouxe ofensa à cláusula da reserva de plenário, não ocorreu a inconstitucionalidade do artigo 3º. Pelo contrário, apenas a aplicação da regra permanente do artigo 29 quando ela for mais favorável ao segurado. Isso é uma questão de interpretação, é uma questão hermenêutica e não de inconstitucionalidade, não cabendo, por isso, modulação de efeitos. E por último, sabiam que aqui o INSS pede a modulação da modulação? É o prejuízo do prejuízo que ele quer trazer para o aposentado. Por quê? Porque nós já temos. Revisão da vida toda é uma ação que já nasceu modulada. Por quê? Decadência de 10 anos. Não cabe para quem se aposentou há mais de 10 anos. Prescrição, para quem cabe, são pagos no máximo 5 anos. Você pode ter sido aposentado há 8. Você não vai receber 8. No máximo, você vai receber 5. E, por final, não se aplica para quem se aposentou pelas regras trazidas pela reforma da Previdência, posteriormente a 13 de novembro de 2019. As novas regras, quem já tinha direito ao direito adquirido, sim, mas são exceções. Então, gente, estamos muito confiantes de que o Supremo Tribunal Federal vai ser rígido com o INSS no julgamento desses embargos. Meu posicionamento, caberia até multa do INSS. São pessoas com idade avançada, doentes, que não podem ter um processo onde o INSS cada vez mais fica usando artimanhas para que não recebam seu direito. Quem ganha com isso é só o INSS, porque diariamente aposentados morrem enquanto aguardavam seu direito, outros têm a decadência pelo prazo de 10 anos, então isso só beneficia o INSS. Mas a gente está confiante, a gente confia na Suprema Corte Brasileira, como até agora ela defendeu todos os direitos garantidos pela lei, como foi a revisão da vida toda. Até a próxima.